O português foi uma língua introduzida no nosso meio e os nossos antepassados foram forçados a deixar de falar o Pachorrã para falar o português e as futuras gerações aprenderam mesmo no dia a dia o português. Os nossos parentes muitos deixaram de falar, mas guardaram na memória, né, o que tinha que passar depois. E hoje nós estamos aí. Agora está tendo um avanço também com a nossa língua materna. Em 96, iniciamos o nosso trabalho, o nosso projeto de educação dentro da comunidade. Sempre incentivando o jovem, conversando com ele, sempre a gente ia na casa dos mais velhos, ouvindo, né? As histórias, a gente tentava, né? Então esses conhecimentos a gente começou assim, a passar, né, para outros, já para o jovem. Então assim, depois que se criado esse grupo do Pachorrã, mudou muita coisa assim na vida do povo, né? Principalmente com a questão da língua, né? Na época também a gente não falava essa palavra Pachorrã, né? Só falava, os mais velhos falavam assim, agora nós vamos reunir o pessoal para cortar a língua, falava isso, né? Cortar a língua seria falar na língua diferente. E muitos deles também falavam palavras que eram soltas, né? Hoje essas palavras existem dentro do Pachorrã. Ela existe, mas porém com outro significado. Interessante falar que houve um tempo, né, que o próprio Pachorrã ficou esquecido por nós mesmos, né? Ele ficou adormecido aí. Então ele ficou meio que parado, só mesmo na mão da comissão e das aldeias que estavam interessados em ter de volta esse material, né? Mas pelos outros mesmo ficou parado, só as escolas que trabalhavam, né? Aí depois veio o Pachorrã, e que foi ganhando força, né? Hoje tem muitos professores. E foi a partir daí que a gente se engajou mesmo com o Pachorrã e não deixamos mais. Quando a gente sentou para pensar toda a programação de vários momentos, várias etapas de formação desse projeto, que é o Proeste, a gente pensou num conjunto de coisas, né? Então esse momento com a Bruna é uma preparação geral de linguística. Fizeram muito trabalho sobre o Pachorrã, né? O Pachorrã já é uma realidade, né? E já ter uma coisa construída, sólida. Claro que é uma construção que tem que continuar, né? O desenvolvimento do Pachorrã é uma coisa que vai ser desafio a cada momento, sobretudo para vocês, para os professores de Pachorrã e para todos os Pataxó, né? E agora um pouquinho para mim também. Essa ideia do curso de Linguística mesmo já vem desde 97, desde o nosso primeiro encontro que nós fizemos lá em Coroa. E a nossa ideia já era fazer várias formações com os professores, né? E já tinha essa preocupação. Saber um pouquinho da morfologia, né? Um pouquinho de compreender a questão da sintaxe, saber como que organiza a língua para a gente depois compreender essa ideia mais geral. Nós temos os conhecimentos tradicionais, né? A universidade tem um científico, e nós podemos associar esses dois juntos. Então, como que a universidade pode nos ajudar? Nessas capacitações, né? Formando essas pessoas, a gente está fazendo esse diálogo junto com a comunidade. E como a gente também, durante os encontros, os meninos também falaram, era importante também que a gente compreendesse um pouquinho, né, do Machacali, já que são as línguas irmãs, línguas parentes, também era bom a gente também compreender um pouco da língua, né, conhecer um pouco da língua Machacali.
Aí vai começar de novo. Pode até um amigo cercado de parte toda hora. É até curioso assim para mim, é muito forte falar dos Machacales assim, dentro da questão da língua, porque a gente já usava essas palavras muito antes de conhecer eles, né? E mais forte ainda foi saber da língua, né? Desse contato próximo, né? Pataxó e Machacali dentro da língua, né? Porque a gente, muitos anos sem contato, né? Muitos anos assim, distante um do outro, sem saber da existência, a gente tinha essas palavras aqui e eles tinham um ritual nosso lá. Uin Kijem Upachubiha Imakan Akishan Hayukuan Kore Ao Jo Apikuri Apumi Kapeto Konehon Tayate Trote Apai. O líder da sala de aula, né? O comandante ali, a pessoa responsável por aquela área. Chefe da sala de aula. Chefe da sala de aula, o professor. Então, Ipa de pai, Acaia de líder. O Ipacaia é professor. E aí não tinha professora. E aí? E aí? Imacaié, né? Imamacã de mãe e Caié de líder. Então, a líder da sala, a mulher, né? A responsável ali. Pela área e pelo setor, então ficou a professora Imacaié. Também foi junção da própria raiz da palavra. Né? Olha o banheiro ali, o Achunig. Banheiro, O Achu do banho, mais banho. O Nig e o Eira também, né? Que foi uma terminação Eira de espaço. Espaço do banho. Às vezes, os mais velhos, jovens, crianças, quando cria alguma palavra, não é por acaso. Isso é. Não é por acaso. Algo se manifestou ali. As palavras vêm através de sonho, vêm no pensamento. E dentro do nosso sonho, né, os mais velhos, né, pajé sonha para dar nome para o caderno, papel, caneta. É isso que hoje, né, que estão os jovens, né, estão conhecendo, né, aí os pajé dá nome, né. Então vamos chamar, né, a nossa escola de uma árvore do conhecimento. Então o Bacumuxá para nós lá quer dizer a árvore do conhecimento, onde era repassado, né, os conhecimentos dos mais velhos para os mais novos. Nós temos hoje os pronomes, né? Todos os pronomes relativos, os pessoais, né? Demonstrativo, possessivo, nós temos todos eles também, né? Graças a essa nossa organização e a montagem desse trabalho. Apetienan, Krupchi, Miche, Ranche, Nigre, Pachá, Janje, Nichen, Rawata, Rotsa. Na verdade, quando eu ingressei logo nesse trabalho também, de início, pelo menos nas minhas fontes, que eu sempre dava uma olhadinha para verificar algumas informações, não apareceu nenhum desses números aqui, assim, em documentos. Aí, como eu disse, né, aí Matauê foi um dos idealizadores desse trabalho, desse processo aí. Assim, apareceu um por extenso. Agora os demais, eu acho que foi realmente uma ideia criativa. Uma construção. Construção, né, dele, pessoalmente. Aí, então, essa parte aqui, ó, gente, da parte dos ordinais, segue também a mesma regrinha dos cardinais, ó. Já que tínhamos a parte dos números cardinais, por que não, então, provocar essa construção, essa ideia dos números ordinais? A gente precisava realmente de outras palavras, né? Então foi quando foi feito esse trabalho em várias aldeias do povo Pataxó, né? Pegar um sufixo de uma palavra, um prefixo de outra e vou juntar e vou fazer uma palavra. Algumas palavras têm alguma junção de outras palavras, né, que foram catalogadas devido ao trabalho de pesquisa. Nós tínhamos uma comissão, né, para poder analisar toda essa ideia e
também um momento de aprovação para que pudesse logo ser aplicado na escola indígena, né, nas escolas, para poder começar a trabalhar. O centro, né, do trabalho é aqui e as ramificações são as aldeias que estão fora, trabalhando o mesmo material. Esse trabalho foi feito com essas novas provocações, essas novas criações, com essa ideia mesmo de fortalecimento linguístico e cultural, social, político, né, religioso também, dentro desse trabalho nosso. Né, linguistas que não conhecem a nossa realidade falam que o Pataxó, o Pataxó fala sua língua, mas não, o Pataxó nem língua tem. E falar, mostrar para a sociedade que o Pataxó tem a sua língua própria, né, que hoje ainda somos muito criticados, porque o Pataxó não tem idioma. Às vezes as pessoas não procuram saber, né, se aprofundar na história do Pataxó. A nossa ousadia e a nossa autonomia, a nossa independência, ela fez com que nós mesmos aqui, nós Pataxó, pudéssemos avançarmos cada vez mais nesse processo. Isso. Uma maneira de alfabetizar os alunos no Pachorrã, a gente, nós, pelo menos eu, né, e os demais professores de Pachorrã lá de Minas Gerais, a gente optou pela música. Então, que é uma forma da criança também estar aprendendo as suas palavras, né, que são usadas no dia a dia. Na nossa história, o povo Pataxó foi um povo ágrafo, né? Povo ágrafo, que não tínhamos aí, naquele tempo, o domínio da escrita. Então, nesse período, essas músicas nossas, eles ficavam mais na memória dos mais velhos e mais na oralidade, né? As músicas, principalmente que eu componho, eu retrato muito o nosso dia a dia também, as atividades do dia a dia, né? Falando sobre o sol também, sobre a lua, estrelas, nossas danças. E assim vai, o nosso grito de guerreiro, os nossos instrumentos de música, de caça, tudo isso é envolvido dentro da música que a gente hoje trabalha com os alunos. Na maição trote chakpai piba a coeg rote o po coeg arene agora. E hoje assim para nós, né, assim a gente vê nossos parentes hoje assim se orgulhando, né, de poder falar a sua língua, né, de poder botar um tupiçai, de poder se pintar, né, sabe, de sentar ali e fazer os cânticos, já ter as palavras para poder, né, você traduzir. Então isso enriqueceu mais, né, da questão do resgate cultural, né? Como a Jaquira é uma pioneira nesse caso do resgate da cultura indígena, né, do Pataxó. Então chegou meio assim que hoje para nós aqui a Jaquira ela é uma universidade, né, uma faculdade para nós jovens. E o povo Pataxó é um pouco diferente, né, é um pouco marrento, né. E eu acho que por isso da persistência de ficar, né, nesse litoral aqui, de ser um povo muito persistente, né, muito guerreiro mesmo, apesar de perder a língua, mas permanece vivo aqui, né. E é um trabalho que ainda está longe de ser concluído ainda, porque são muitas mudanças que ainda vão acontecer daqui para frente, talvez novas palavras que vão surgindo, né? Novas versões também. Mas eu acho que ainda o Pachorrã ele falta conquistar a comunidade ainda, né? A comunidade como um todo, né? Porque não basta pôr responsabilidade somente no professor de Pachorrã. Porque se você deixa a cultura morrer, a sua cultura morrer, a sua história vai morrer. E uma vez que a história de um povo morre, a geração futura vai se tornar uma geração sem passado.